Oi, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a importância da comunicação não verbal na liderança. Bom, meu nome é Aline Dyer e nós vamos começar trazendo um pouco do que eu fiz nas últimas semanas, talvez já tenha passado um mês. Eu fiz um levantamento com lideranças de diferentes setores, né, tanto do comércio quanto da indústria, do trabalho presencial, trabalho remoto e trabalho híbrido, para trazer uma diversidade de desafios, né, com a comunicação e, claro, com a liderança, né, e onde a intersecção entre dificuldades de comunicação e dificuldades de liderar, tá? Então, como esses desafios aparecem nesses diferentes cenários e como que eu posso, de alguma maneira, contribuir para trazer luz, para, enfim, trazer insights que possam ser produtivos para melhorar tanto a comunicação quanto a liderança dos times. Então, nós vamos começar falando sobre comunicação não verbal. E aí, quando nós falamos de comunicação que não inclui palavras ou verbo, né, como se diz de forma genérica, nós estamos falando de sinais que são perceptíveis ou não, dependendo da habilidade da pessoa e dependendo do quão expressivos realmente esses sinais são, durante uma determinada fala ou até mesmo durante uma conversa através de mensagens, né, quais são os sinais que você pode detectar ali, e, quando você mesmo vai se pronunciar, quando você vai falar alguma coisa, ou quando você vai escrever alguma coisa, que tenha principalmente uma interação mais direta, né, e isso tanto no ambiente presencial, na condição de trabalho no mesmo ambiente físico ou híbrido, né, com pessoas trabalhando presencialmente, outras à distância, ou mesmo totalmente remoto, tá? Então, quando a gente traz essa questão, nós precisamos pensar nesses dois aspectos. A comunicação como a sua forma de transmitir as mensagens, e aí quais são os sinais que você dá, né, na sua comunicação não verbal, quando você está falando algo, ou quando você está até escrevendo ou mandando uma mensagem de voz, e quais são os sinais que as outras pessoas te mandam, tanto quando você está se comunicando, quanto quando elas se comunicam com você, né? Então, quando elas estão como o emissor da mensagem, vamos dizer assim. Então, o desenvolvimento da sua percepção, ele precisa abarcar essas 3 condições. Então, você como emissor da mensagem e, portanto, também dos sinais de comunicação não verbal, você como receptor da mensagem e também percepção dos sinais não verbais do seu interlocutor, daquele que está mandando a mensagem para você, e os sinais dele quando você está emitindo a mensagem, tá? Então, é importante que nós estejamos atentos, sejamos capazes de perceber os aspectos nesses três cenários. Mas aí, como que nós fazemos isso? Então, vamos imaginar hipoteticamente que você tem uma reunião presencial com a sua equipe. Você marca, todos vão para a mesma sala, no mesmo horário, e aí já tem algumas coisas que a gente consegue detectar, que são coisas que não foram ditas, né, digamos assim, não foram faladas ou não foram escritas, mas que estão sendo ditas, né, mesmo no silêncio, muitas vezes. Então, uma pessoa que chega com atraso, ou alguém que chega, como fala, meio ansioso, agitado e que traz esse estado emocional, digamos assim, para o momento da reunião. Uma pessoa que na hora que se senta, né, para se reunir, ou se as reuniões são em pé, enfim, a postura que essa pessoa está, né, até, digamos assim, a aparência física, não fazendo uma avaliação dentro de um padrão de bonito ou feio, né, não é essa a ideia, lógico. Mas é assim, a pessoa está cuidada ou não, né?
ela conseguiu se cuidar, e isso não tem a ver necessariamente com a sua disposição ou vaidade, mas sim com o tempo que ela teve, muitas vezes, para cuidar, às vezes, da roupa, do cabelo, enfim, pequenos detalhes, tá? Que são relevantes para demonstrar o que aquela pessoa, de alguma forma, está vivenciando e pode comunicar para nós através dessa linguagem não verbal e nos permita criar oportunidades de conversas, né, que se abrem, principalmente no caso da gestão de pessoas, você abrir conversas que não se tratam apenas de delegar tarefas e cobrar tarefas, tá? Isso é um perfil de liderança que já está antiquado e vai ficar cada vez mais à medida que as novas gerações forem ocupando um maior percentual das vagas de trabalho, né, do ambiente de trabalho. Então, quando a gente fala disso, dessa relação da liderança com a equipe e do quanto você consegue perceber, né, a ideia é que você use essas oportunidades para exercitar isso. A melhor forma de fazer é deixar que o início da reunião, enquanto as pessoas estão se ajeitando, pouco tempo, tá? Você não precisa de muito tempo. É claro que com o exercício vai ficando mais rápido isso e mais fácil, essa detecção, mas você não ficar no celular, você evitar ficar preso àquilo que você, de repente, precisa apresentar para a equipe logo nos primeiros instantes. É entrar na sala, né, seja lá onde for essa reunião, às vezes até num local aberto, mas ir observando a chegada das pessoas, como elas te cumprimentam, como elas interagem, né, enfim, dependendo do horário do dia, às vezes se for logo cedo pela manhã, como que essas pessoas estão chegando, né, na empresa, detalhes, às vezes, do que são os temas que elas estão conversando, tom de voz, né, volume da voz, enfim, tem uma série de elementos que depois eu vou listar aqui na nossa legenda do vídeo, para você ficar atento a isso e conseguir exercitar melhor no seu dia a dia. Então, esse é um exemplo. Muitas vezes, esses primeiros instantes de reunião, existe uma agitação natural. Então, o líder pode estar mais atrelado às suas preocupações com o que vai ser dito, a pauta da reunião, o que ele precisa lembrar e tudo mais. Procure ter um tempo anterior a este início da reunião para se preparar. Não deu tempo de se preparar. Ainda assim, esses instantes iniciais podem ser ricos no sentido de perceber até como está o clima da equipe, né? E conseguir dar mais atenção àquilo que realmente é mais relevante para os resultados do time e da empresa, tá? Então, desenvolver essa percepção, essa presença, né, que aí é um aspecto realmente fundamental para que você consiga prestar atenção nos sinais que as pessoas dão, de como elas estão, o que elas estão comunicando, como elas estão se sentindo, qual é o nível de engajamento, de motivação, de empolgação com o trabalho, qual é o nível de desengajamento, de desmotivação, enfim, né? Conseguir perceber essas nuances e esses detalhes. Aí você deu esse silêncio inicial. Quando você começa a reunião, aí existem, cada empresa tem um padrão cultural, mas é sempre importante que o início da reunião, quando você começa a se comunicar, você observe a sua própria postura, né? A sua postura como líder, a posição que você ocupa, a expressão que você está no início da reunião, pode mudar, né, o engajamento das pessoas durante a reunião. Então, às vezes, o começo da reunião pode ser uma oportunidade para realmente levantar feedbacks, né, coisas que, se você não tenha percebido necessariamente na comunicação não verbal, mas uma oportunidade mesmo de um bate-papo mais leve, procurando sentir o clima e observar os sinais das pessoas da equipe. Independentemente de ter tempo ou não para fazer esse momento de descontração inicial,
a forma como você fala, o ritmo da sua fala, o volume da sua voz, o tom da voz que você usa para falar sobre os temas, vão mudar a interpretação deles e vão influenciar também um clima mais leve ou um clima mais denso, né, naquele assunto, naquela reunião. Então, além de observar a equipe, você também pode, observando a si mesmo e ir percebendo isso ao longo das reuniões, a gente está falando especificamente desses casos, mas pode se aplicar a várias outras circunstâncias, você vai percebendo como que a sua expressão facial está, os seus gestos, o nível de tensão do seu corpo, que também pode estar relacionado a alguma situação estressante que você precisa, às vezes, compartilhar uma informação que você sabe que vai gerar tensão na equipe, etc. Como você lida com isso e como você vai dar oportunidade para as pessoas lidarem com isso. Então, isso tem tudo a ver, quer dizer, a forma como você se apresenta, os sinais que você dá, a sua comunicação não verbal, ela normalmente vai transmitir aquele padrão de mentalidade prévio, né? Então, às vezes, você vai falar sobre algum problema, grave até, que precisa ser resolvido. Como você quer solucionar esse problema, né? Qual que é o padrão cultural que, de repente, não só a empresa, mas o time tem? Como que você deseja que isso aconteça? Quer dizer, tem uma forma que sempre foi feita, você pode reforçar aquilo e aquilo ser positivo, ou seja, o estado emocional no qual você quer deixar o time para que ele consiga solucionar aquela questão, grau de importância que você quer colocar naquela questão, isso tudo vai mudar o seu timbre de voz, vai mudar o tom, né, da sua voz, vai mudar a sua expressão facial, a forma como você se movimenta, a forma como você se expressa, tá? Através dos gestos, inclusive. Então, não que nós tenhamos que nos programar para sermos robôs, pelo contrário, isso tem que ser autêntico e tem que ficar cada vez mais natural, mas pode ser treinado estrategicamente para depois se tornar autêntico seu, porque a tendência é que a gente funcione no automático, a tendência é que essa comunicação não verbal aconteça no automático. Então, você vai observar como as outras pessoas funcionam no automático e vai observar a si próprio para ver o que você quer mudar, né? Então, normalmente a gente termina a reunião e aí quando é algum problema que precisa ser resolvido, todo mundo sai meio desanimado, frustrado, ou impaciente, ou mais irritado. Quer dizer, é esse o resultado que você quer, né? Você mesmo, como você quer lidar, qual é a atitude que você quer ter diante desse problema? E à medida que nós vamos construindo isso antecipadamente, então, falta, sei lá, 5, 10 minutos para a reunião. Como que eu quero que essa reunião aconteça? Procurando imaginar mesmo qual a forma que você vai falar, até procurando se imaginar como se você ensaiasse mentalmente, tá? Para treinar o seu diálogo interno e depois realmente estar presente no momento e conseguir expressar aquilo que você tem que dizer da melhor forma possível, para gerar os resultados que você está esperando, não só em si mesmo, mas especialmente no time, né? Então, vamos dizer que você traga lá um problema. E como é olhar para esse problema como um desafio empolgante e não como o fim do mundo, né? Como uma catástrofe. Então, são só perspectivas, porque na verdade o trabalho vai ter que ser feito de qualquer forma, mas a perspectiva, a emoção que a gente coloca naquilo, ela naturalmente vai mudar o efeito nas pessoas e vai fazer com que isso seja, às vezes, mais ou menos rapidamente solucionado, que as pessoas estejam mais rígidas ou mais criativas para achar soluções, né? Então, isso tudo parece muito amplo,
para ser um impacto de comunicação não verbal, mas lembrando que a comunicação não verbal ela é um reflexo da sua mentalidade, da forma como você pensa em relação às coisas, da maneira como você se prepara para comunicar algo, né? E muitas vezes isso tudo acontece de forma instantânea, automática e reativa, né? Sem uma reflexão, sem parar para realmente, de repente, até algumas pessoas têm mais facilidade escrevendo como quer que aconteça, e de verdade é um exercício que você pode retomar sempre que você tiver oportunidade. Pode ser que aconteça todos os dias, pode ser que aconteça uma, duas vezes na semana, né, que essas oportunidades apareçam, mas que você vá aos poucos ganhando essa habilidade de percepção e de transformação, de reprogramação dessa forma de se comunicar, certo? E ao longo da sua fala ali, nessa reunião, por exemplo, você vai perceber também a reação das pessoas. Elas abaixam a cabeça, elas levantam o olhar, elas fazem alguma expressão de rejeição, de repulsão. Existem, inclusive, testes testes não, são vídeos de microexpressões no, no YouTube. Eu vou deixar um link aqui para vocês na legenda, que dá para treinar, entender o que é uma expressão, uma microexpressão, às vezes, de repulsa, de rejeição, de susto, de medo, de raiva, de indignação, enfim, conseguir ir detectando isso nas pessoas, para você também ajustar o seu discurso verbal e não verbal, tá? Então é isso, para começar, essa é a ideia. Esse exemplo se estendeu um pouquinho mais, mas assim, a gente pode falar também, conversar aqui pelos comentários mais sobre outros exemplos, se você quiser trazer para mim alguns insights da sua experiência do dia a dia, nós vamos conversando e vamos juntos encontrando soluções que sejam eficientes para você e que te permitam fazer uma transformação que seja efetiva nesse sentido, né, de melhoria da sua comunicação não verbal, percepção e as habilidades todas que estão relacionadas aí, para você ter melhores resultados como líder, como profissional, como pessoa também, né? Então é isso. Ficamos por aqui e nos vemos num próximo vídeo. Até lá.